Randy Travis e o uso da inteligência artificial. Quem me conhece sabe que eu tenho os meus cursos de produção musical, já deve estar pensando, o Paulo está fazendo o segundo vídeo aí sobre inteligência artificial, então ele vai lançar um curso aí sobre como usar inteligência artificial em produção musical, etc. Não, não. Vocês não correm esse risco, eu não vou usar porque eu não vou lançar um curso assim porque eu não uso, tá? Eu não tenho conhecimento a respeito disso. Mas é que eu resolvi fazer um vídeo ontem para falar a respeito da música Now and Then dos Beatles, que ganhou um Grammy e tal, e foi usado inteligência artificial na produção dela para desmixar a voz do John Lennon de uma gravação antiga. Tá? Foi para isso que foi usada a inteligência artificial. Não tem criação de inteligência artificial, não pegaram, não clonaram a voz do John Lennon, é a voz que ele cantou mesmo. Tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, depois dá uma assistida que é bem interessante. Eu falo sobre bastante coisa a respeito da produção musical ao longo dos anos com os Beatles e tudo mais. Mas hoje aliás, hoje não, ontem quando eu estava respondendo os comentários desse vídeo dos Beatles, aí eu lembrei desse caso do Randy Travis, tá? O Randy Travis é um cantor de country, assim, um cara super premiado, assim, cantor e ator também, né? Ele tem uma carreira desde o do meio dos anos 80 ali em disco, né? E é um cara que tem um monte de música de primeiro lugar, entendeu? Já ganhou um monte de Grammy, um monte de coisa assim, enfim, cara fera. E ele no começo dos anos de 2010, lá 2013, 2014, se não me engano, ele sofreu um ataque cardíaco e esse ataque cardíaco causou um monte de problemas para ele. Tá? Então ele ficou em tratamento bastante tempo e tal, e ele voltou e ele não tem movimentos muito bons do lado direito do corpo. Tá? Ele está lúcido, tudo, ele anda a maioria do tempo de cadeira de roda, ele consegue até andar pequenos espaços assim sem ajuda e tal, mas ele assim, ele está impossibilitado de cantar. E é um cara novo, tá, para isso, ele está com 65 anos. E aí o que acontece? Ele tinha parado a carreira, tá? Ele fez algumas coisas com um outro cantor, um cara que parece que ele conheceu por um The Voice, alguma coisa assim, que tinha uma voz similar à dele, então fazia o show que ele participava do show de alguma forma e esse cara que cantava, tá? Mas ele não tinha lançado uma música nova dele, tinha lançado uns covers só que já estavam gravados de antes. Mas aí, em 2019, foi lançada uma música nova dele, com a voz dele que foi clonada usando inteligência artificial. Tá? Então eles pegaram lá, sei lá, 40 músicas dele, treinaram essa inteligência artificial para reconhecer os padrões da voz dele e tudo mais, e eles fizeram uma música nova com a voz dele. Mas um detalhe interessante, isso tudo foi feito com conivência dele, não só com conivência, mas com participação dele. Entendeu? Ele estava lá, o critério final era dele. Então a parte artística ainda era. A parte física ele não tem condição de fazer, mas ele estava lá como artista fazendo. Entendeu? Então, abrir um precedente assim, para mim, uma coisa que eu falei assim: caramba, que isso eu não tinha pensado. Eu tinha visto algumas coisas de inteligência artificial das pessoas pegarem, por exemplo, sei lá, a voz do Freddie Mercury e fazer ele cantar Mamas and the Papas, sabe? Qualquer outra coisa e tal. Mas é um cara que já faleceu e tudo mais, eles pegam a voz do cara, clonam essa voz e fazem cantar outra coisa, tá? Mas o Mercury não tem nenhuma participação disso e os Mamas and the Papas também não tem nenhuma participação. Não sei nem por que eu falei Mamas and the Papas, eu vi outras coisas, não vi Mamas and the Papas. Mas enfim, aí ele não tem participação nisso. No caso do Randy Travis, ele participou ativamente da produção e a voz dele foi clonada para a produção. Então, uma coisa que não tem precedente assim na história. Tá? Uma coisa que não faz. E assim, ele está impossibilitado de cantar. Não teria como ele cantar. Então, ele cantou virtualmente, tá? Mas ele participou de tudo. Então, a gente abre umas possibilidades com inteligência artificial que são muito loucas, né? Assim, que não tem precedente. Como eu falei, não existe isso. Não existe nenhum caso na história antes assim que se diga assim: ah, não, o Elvis já fazia isso. Não, não. Talvez tenha alguém que tenha feito antes ali, mas assim, quem divulgou isso, quem popularizou isso aí foi o Randy Travis, né? E aí eu achei muito legal, gostei muito da música e a resposta dos fãs no geral é positiva também. Muita gente falando, pô, eu tava com saudade de ouvir a voz dele, pô, que legal uma música nova, e a música é boa pra caramba, que legal uma música nova com a voz dele e tudo mais. Tá? Muita gente tá sendo assim, mas é um caso tão específico, né? Porque é um cara que tá em possibilidade de cantar e tá clonando a voz dele para fazer essa parte. Mas é uma coisa que é possível também. E aí o que acontece? Eu pensei em fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre essa coisa da inteligência artificial, do quão novo isso é, de quanto isso abre novas possibilidades e até que ponto isso é ético ou não é ético, tá? Porque quando a gente fala em produção musical, é uma coisa muito louca. Eu costumo dizer que cada um escolhe até onde ele acha que é ético. Porque, por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, sei lá, programar uma bateria não é ético, tinha que ter um baterista tocando, tá?
A outra pessoa fala assim, então, mas sei lá, gravar com separado os músicos, um toca, depois outro toca, não é ético. O certo é tocar todo mundo junto, entendeu? E cada um vai ter o seu, até onde ele aceita que aquilo é ético. Por exemplo, afinar uma voz para mim não é ético, vai, um cara pensa dessa forma. Outro acha que afinar a voz não tem problema nenhum, entendeu? A produção musical ela tem muita maleabilidade para um lado e para o outro, né? E muito do que a gente ouve desde criança tem algum tipo de manipulação nisso. Seja de velocidade, que se alterava a velocidade da fita, seja de emenda mesmo, porque o cara ele cantou uma nota longa pra caramba assim, depois de uma frase muito comprida e tal, e aquilo foi emendado. Então, se ele fosse fazer uma performance real daquilo, cantar toda aquela parte comprida depois da nota longa, ele não iria conseguir. Seja putz, de tudo que você pensar, numa banda que tem um guitarrista só e tem 40 guitarras gravadas na música, sabe? Ou tem 3 guitarras gravadas na música. Isso é normal, entendeu? Isso é normal e para muita gente não há problema e para muita gente há problema. Aí, com a inteligência artificial, a gente abre esse precedente para pintar novas coisas que podem ser um problema para algumas pessoas, né? Eu tenho uma visão muito progressista no geral, tá? E principalmente com produção musical, eu gosto de saber o que tem de novidade, né? Eu costumo brincar sempre que se falarem para mim que tem uma caneca que se você toma água nela, você fica com a voz do Fred Mercury, eu vou falar, já tem no Brasil? Quanto é que custa? Tá? Eu não vou perguntar se é possível ou se não é possível. Porque quando eu comecei nesse meio, no comecinho dos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era impossível você afinar uma voz, era impossível você quantizar uma bateria eletrônica, ou não, quer dizer, quantizar uma bateria acústica, era impossível você ter um simulador de amplificador que fosse convincente, tá? As coisas que existiam eram bem precárias e tudo mais, e hoje isso é corriqueiro. Todo mundo tem acesso no computadorzinho de casa, entendeu? O cara tem um computador do milhão lá do Silvio Santos, ele consegue fazer tudo isso, né? Então são coisas novas que foram pintando e como qualquer tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Mas assim, são coisas que eu procuro me informar, pelo menos não necessariamente eu uso tudo isso que eu estou falando, mas eu procuro me informar e quando eu acho que tem a ver com a música eu faço, tá? Então eu não vou dizer que é impossível eu pensar em fazer alguma coisa com voz e inteligência artificial no futuro. Não é impossível. Nesse momento eu não vejo uso, eu não vejo porquê de fazer, sabe? Mas não é impossível, não. Assim, eu pensar, por exemplo, eu gravar uma banda de quando eu era garoto e eu clonar minha voz de garoto para cantar as músicas. Sabe assim, mas você sabe cantar assim, mas se eu for cantar, eu tenho a voz de um cara de 52 anos, né? 54 anos. Porra, nem eu sei minha idade, caramba. É um cara de 54 anos, não um cara de 16. Eu quero a minha voz de 16, entendeu? E aí eu posso fazer. Ah, mas isso é ético? Bom, isso é a minha voz e eu mesmo estou fazendo, né? E a inteligência artificial, como ela abre esses precedentes, essas coisas que não existiam antes, não existe uma legislação também. Tá? Alguém questionou assim, mas é certo no Grammy lançar uma música que foi feita há tanto tempo atrás? Falei, então, a música foi lançada no ano passado, então ela concorreu como as músicas foram lançadas no ano passado. Ah, mas ela foi gravada nos anos 70. Sim, mas ela não foi lançada. Tá? No Grammy a questão é o lançamento. Os Beatles, por exemplo, eles remixaram Love Me Do, mas a música foi lançada em 62 e eles não podem pegar essa 62, 63, 62. Eles não podem pegar essa música e colocar para concorrer ao Grammy uma remixagem dela, porque não, a música já foi lançada. Não, Andé não tinha sido lançada. Tá? Então tem essas tecnicalidades e também tem essas coisas com relação à lei, tá? Até que ponto, por exemplo, eu fazer uma música aqui e eu usar a voz do Elvis Presley na música. Será que eu posso? Será que eu não posso? Ainda não se sabe, as leis estão sendo formadas enquanto o uso está acontecendo, tá? Mas nesse caso específico do Randy Travis eu achei muito legal e acho que inclusive para ele faz muito bem, sabe? Se você pensar numa pessoa que está em recuperação de um trauma pesado que nem esse, para ele deve fazer muito bem poder poder estar no estúdio com os músicos novamente, poder ouvir uma música nova com a voz dele bem colocada e tudo mais. O que vocês acham disso? Eu acho legal. Do Randy Travis eu achei legal. Mas abre precedente, como eu falei, pro bem e pro mal aí, né? Então, assim, mais um vídeo sobre inteligência artificial, mas assim, só porque deu vontade de falar a respeito do assunto, tá? E se você quiser aprender mais sobre produção musical, segue o canal aqui, deixa um like nesse vídeo, passa para os seus amigos e eu tenho os cursos de produção musical no pauloanhaia.com.br, tá? Eu tenho um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música, que é bem legal e vai te ajudar a produzir sua música em casa com boa qualidade. A gente se vê em breve. Valeu!